gente? Bora lá. Todos me veem bem? Me ouvem bem? Sim. Bacana, então vamos lá. Pessoal, rapidinho aqui, vocês viram aí que a gente deu uma enrolada nas aulas esse mês, né? Ficou meio complicado. Então, essa nossa agenda aqui, ó, que está lá no nosso grupo de alunos, ela sofreu alterações, então. Então, o que acontece? Nós temos lá as aulas gravadas, eu enviei lá aulas gravadas para vocês, para repor da semana passada que nós não tivemos, eu mandei lá aulas gravadas. Então, o que acontece? Nós vamos parar lá no capítulo 3, só que até o capítulo 3 já foram, acho que, 6 aulas. Nós tivemos 6 aulas em 3 capítulos, porque nós trabalhamos um pouco mais profundidade. Então, a partir de hoje, hoje nós vamos fazer o 4 e o 5, em aula online, vamos fazer o 4 e 5. Aí, na terça-feira, vocês vão receber o capítulo de número 5, na terça-feira. Não, hoje vamos fazer o 4 e 5. Na terça, vocês vão receber o capítulo 6, na quarta, vocês vão receber o capítulo 7, e na quinta, vocês vão receber o capítulo 8. Então, eu vou mandar essas aulas gravadas, tá? Vocês têm que ter disciplina para dar uma olhada lá, para ver como vocês estão entendendo a matéria, tá bom? Por quê? Porque daí, no dia, né, no último dia, na última aula, que vai ser sexta-feira que vem, a penúltima aula, que vai ser no dia 10, nós vamos fazer o 9 e o 10. E depois, no dia 21, nós vamos ter um devocional, que vai ser um bate-papo, né, vai ser um devocional para a gente fazer um panorâmico do que a gente aprendeu aqui, tá bom? Então, vai ficar desse jeito. A partir de terça-feira, vocês recebem a aula 6, na quarta, a aula 7, e na quinta, a aula 8. Se eu conseguir gravar essas aulas antes, eu mando antes, mas o nosso compromisso vai ser esse. Terça, quarta e quinta, vocês vão receber aí essas aulas. E na sexta-feira a gente volta para fazer 8 e 9 e fecha o nosso estudo. Todos entenderam aí? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Uma outra coisa, olha, vocês lembram disso aqui, olha, de todo o trabalho de escanear, enviar para cada um dos alunos. Esse aqui são os alunos que já estão registrados, tem o RA do aluno, e você já tem o seu boletim lá no Instituto Bíblico. Então, você deve entrar aí, eu mandei para vocês, individual para cada um, que já estão escritos lá, que tem o RA, para você conferir as notas com a matéria que você tem, e ver se elas estão corretas. Porque em 2022, que já é o mês que vem, né, a gente vai começar bem organizadinho aí o nosso boletim, né? Tem que estar com todas as nossas notas certinhas. Então, verifique aí se as notas... Alguns já devolveram, outros não. Outra coisa, o pessoal ainda da matéria passada, que é Anjos, Homens e Pecado, gente, foi, né? Anjos, Homem e Pecado. Tem alguns que não devolveram a matéria ainda. Então, todo mês a gente tem um prazo para devolver. Quem não devolveu ainda, está devendo, deve devolver rapidamente, tá bom? Bora lá. Podemos estudar agora, gente? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui, olha, após o arrebatamento da igreja, o capítulo 4. Vamos falar de após o arrebatamento da igreja. Tinha algumas pessoas convidadas, acho que não entraram, né? Que eu não estou vendo aqui. Nem todos os nossos alunos também não estou vendo. Tem aluno que matou a aula hoje, né? Mas vamos lá. Então, após o arrebatamento da igreja, o que é que nós vamos entender disso aqui, né? Aqui estão as dicas que a gente fala toda semana, então tá bacana aqui, a gente pode conseguir. O que acontecerá após o arrebatamento da igreja? O que é que vai acontecer após isso, né? As duas palavras usadas para tribunal, veja bem, as duas palavras usadas para tribunal, para nós deve ser a página 33 do livro. O nosso livro, a página 33 deve ser, que vai falar sobre o capítulo de número 4, o Tribunal de Cristo. E aí, se você já fez a lição, você está mais inteirado. Se não, nós vamos trabalhar aqui agora, tá bom? As duas palavras usadas para tribunal, uma delas é critério, né? Uma delas é critério, a outra é bema. Uma é critério, a outra é bema. E qual que é a diferença, né, entre esses significados? Tem alguém aí que estudou e consegue ajudar o professor falando qual que é a diferença? Por exemplo, que o critério aí, ele significa o quê para nós, né? E o bema significa o quê? Então, alguém quer falar aí? Não?
Alguém quer fazer uma colocação? Na nossa página 33, enquanto vocês pensam que o tempo para nós aqui ele é muito valioso, muito rápido, vai dizer assim, ó, o Tribunal de Cristo, logo lá no começo, em cima lá, olha, capítulo 4, o Tribunal de Cristo, é o nosso livro aí. Tribunal de Cristo, que sucede ao evento do arrebatamento da igreja, refere-se ao momento em que o cristão será julgado de acordo com as suas obras. Não está relacionado com a salvação, visto que se alguém está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, tá bom? E aí nós vamos ter aí o significado do tribunal. Existem duas palavras gregas para o significado do tribunal. Uma delas é o critério, que se refere, como veremos, ao padrão de julgamento, isto é, ao critério a ser utilizado ou o local onde o julgamento era dispensado. Então, essa primeira palavra aí que nós temos, né, em grego, ela se refere ao lugar onde o julgamento acontecia. Então, seria... Oi? O espaço físico, onde o julgamento aconteceria. Poderia ser o fórum, né? O fórum onde o juiz vai julgar. Então, essa palavra seria o mesmo que isso, onde aconteceria o julgamento. E aí, os textos bíblicos que nós temos são esse texto aí, olha. Tem algum aluno esperto aí que já tem esse texto aberto? Se tiver, pode ler. Se não tiver, a gente começa a concorrer agora a Tiago 2 e verso 6. Quem chegar primeiro, faz a leitura. Abre o microfone e faz a leitura. Sempre lembrando da nossa regrinha. Microfone fechado, você não vai falar nada. Se vai falar alguma coisa, abre o microfone e a gente consegue trabalhar, tá? Então, Tiago 2, quem chegar primeiro pode ler. Tiago, capítulo de número 2. Meu Deus, sumiu o Tiago aqui. Tiago, capítulo 2 e o versículo 6. Alguém achou aí? Não, né? Então, eu achei. Tiago 2 e 6. Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais. Então, essa palavra é critério. Tribunal é critério. Arrasta aos tribunais, então leva para esse local de julgamento, para que a causa seja julgada. Então, é isso daí. Muito bem, colocou aqui a minha secretária, que me ajudou muito aí com essa informação aqui. Tá bom, gente? Estamos entendidos, então? É uma palavra grega. Nós teremos uma matéria, pessoal, que vai tratar do grego e do hebraico, tá bom? Nós vamos ter matéria, melhor, vamos ter matéria que vai tratar só do grego e uma outra matéria que vai falar só do hebraico aí. Nós vamos aprender isso ainda na nossa grade curricular. Seja bem-vindo aí, pastor e presbítero Israel, tá bom? Vamos lá, então, pessoal, prosseguimos. 1 Coríntios 6, 2 e o 4. Tem algum aluno esperto aí que já separou esse texto bíblico? Se não, nós vamos fazer aquela mesma corrida, porque está na nossa tela aqui, né? O aluno que já entende que a gente pode acelerar o nosso, otimizar o nosso tempo, gastar o nosso tempo bem, já vai separando os textos bíblicos aí, porque nós vamos ler ele, tá bom? Então, 1 Coríntios 6, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 6. O pessoal aí que está com o microfone aberto e tem um cachorro em casa latino, pode fechar o microfone para nos ajudar, tá bom? Obrigado. Não é aqui, né, gente? Não, não é aqui, não. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2. Pode ler, por favor, quem tiver. Vou ler. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Exatamente. Esse julgar aí é o mesmo tribunal de critério. Embora ele esteja falando que os santos vão de julgar o mundo. Está falando de uma coisa ainda futura, né? Mas tem essa colocação de julgamento ali também naquele momento, que é a mesma palavra. Então, foi levado a esse local para ser julgado. O versículo 4 também pode ler. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Exatamente. Estou falando desse tribunal, estou falando de levar essas causas para serem julgadas. Então, as duas palavras usadas são essa, critério, que nós acabamos de ler, que fala desse espaço físico, onde o julgamento acontecia. E o bema, né? O bema, nós vamos lá para o nosso livro de estudo,
na página 33 vai falar sobre ele aí, olha, o bema, né? Na antiga Grécia, bema era o assento onde o juiz da arena ficava para presentear ou recompensar. Então, ele já fala de uma cadeira, de um lugar onde a pessoa ocupava para esse fim, para presentear. Por que essa separação? Porque não estamos falando de julgamento para condenação. Um era julgamento para condenar ou absorver a causa, mas o outro, né, o critério, era para absolver. A minha professora de português está me ajudando, para absorver. Para absolver, né, de absorção, absolver a causa ou condenar. Era critério, falava desse tipo de julgamento. Mas o bema não, o bema fala de um julgamento para recompensa. Seria mais ou menos isso aí mesmo, né? Um julgamento para recompensa. Aí vamos ver o que Romanos 14:10. Tem algum aluno que já preparou Romanos 14:10? Se preparou, pode ler, senão nós vamos fazer aquela corrida. Vou ler. Pode ler, quem já separou aí, Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Exatamente. Por que tu julgas teu irmão? Todos deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Essa fala não está falando de comparecer perante o tribunal de Cristo, pessoal, para ser condenado ou ser livre da condenação. Não é isso. Está falando, porque o tribunal de Cristo, nós vamos aprender aqui, né? Está ali o bema, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo está falando de galardão. Então, vai ser os crentes que subirão no arrebatamento e serão galardoados por Cristo. Esse tribunal ele vai ser montado para Cristo dar o galardão. Então, aqui estava tendo esses irmãos tendo essa contenda. Por quê? Como nos dias de hoje da igreja. Você olha lá, aquele irmãozão forgado, né? Só vai na igreja, é o dizimista fiel e ofertante, às vezes não, vai quando quer na igreja. Aí tem o outro lá, meu irmão, que é dizimista, fiel, ofertante, trabalha na obra, fica no estacionamento da igreja, fica na porta, varre a igreja, faz a faxina, faz as visitas. Aí chegou diante do tribunal de Cristo, ambos terão a mesma recompensa? Ambos terão o mesmo galardão? Não, é óbvio que não, porque Deus não é justo. Então, é desse tipo de julgamento que nós estamos falando, esse tipo de tribunal que apresenta aí o tribunal Bema, tá bom? Estamos bem entendidos, né, gente? Sim ou não? Sim. 2 Coríntios 2, versículos... Quem tem, pode ler. 5:10? Isso, 2 Coríntios. Pode ler quem tem. Thalita, vai ler? Porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha só, nós vamos receber esse galardão segundo o que tiver feito por meio do corpo. Aonde? Aqui na terra. Então, por meio do corpo, eu fui um obreiro trabalhador, o pastor me chamou para fazer visita, eu fui, me deu responsabilidade, eu cumpri. Eu sou um obreiro que entendi o que é ser servo, o que é ser um diácono, o que é servir a casa de Cristo. Então, o que eu fiz por meio do corpo, ou seja bem ou seja mal. Então, isso aqui não é para condenação de salvação, para saber se o cara vai para o inferno ou se vai para o céu. Não, esse julgamento é para galardão, para você ser recompensado, tá bom? Para você receber os presentes que Jesus vai dar aqueles que são fiéis e trabalham na obra do Senhor. Ficamos bem entendido isso aí, pessoal? Então, bora lá. Sim. Deixa eu ver se entrou mais algum aluno aí. Estamos lá, presbítero Israel, que chegou aí agorinha, e os demais aqui já são da casa, e bora trabalhar. Pessoal, todos vocês podem participar quando o pastor pedir participação, tá bom? Olha aqui na nossa tela, olha, passou aí para onde tem um anjo com a trombeta aqui no biquinho, tá aí, né? O tribunal Bema de Cristo ocorrerá imediatamente após o arrebatamento da igreja, pois seremos recompensados na ressurreição dos justos. Então, veja bem, enquanto eu vou comentando, um aluno esperto já separa esse texto e nós vamos trabalhar assim. Enquanto eu comento, você já separa o texto para você participar com a gente. Aí a gente vai conseguir fazer uma aula bacana e ganhar tempo, tá bom? Então, o que acontece? Jesus ele vai buscar a igreja, o arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada, logo em seguida, Jesus vai ter esse tribunal para julgar as obras que nós fizemos. Se fomos um bom obreiro ou um mau obreiro, né? Se servimos bem ou mal ao corpo de Cristo. Lucas 14:14 diz o quê? Bora lá, ajuda eu aí. Quem vai ler, pode ler.
e serás bem-aventurado, embora eles não tenham com que retribuir, recompensado serás na ressurreição dos justos. Recompensado serás na ressurreição do justo. Ele estava dando um exemplo literal ali no momento, porque tinha um debate ali, embora não tenha como retribuir agora, mas serás recompensado na ressurreição dos justos, ou seja, no grande tribunal de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu faço a obra de Deus para a igreja, né? Estou lá na igreja Casa Viva e faço a obra de Deus lá para a igreja. E a igreja não tem como me recompensar, não tem como me dar um salário, me dar um dinheiro, alguma coisa assim, ou se me dá um dinheiro, isso não cobriria todo aquele esforço de trabalho, ainda seria pouco, né? Mas ele está falando, olha, mas na ressurreição do justo nós receberemos a verdadeira recompensa. É isso que o texto está dizendo, tá bom? Vamos para o próximo aí, que é o seguinte: quando o Senhor retornar para reinar com a igreja e implantar o milênio, ela é vista como já recompensada. E esta recompensa já ocorreu no céu. Então, veja bem, quando Jesus voltar na segunda vinda, porque, pessoal, a gente tem que fazer uma separação, tem que ler com atenção, está tudo muito autoexplicativo no livro, não tem confusão, é só ler na sequência, estudar direito, né? Você tem que estudar direito. Então, aqui está falando do quê? Essa segunda vinda para o milênio, para governar no milênio, a igreja já está no céu, está voltando com Cristo. Então, a igreja está vindo com Cristo do céu. Ela já está recompensada. Nós já recebemos lá o nosso galardão pelo nosso trabalho, já viemos com a nossa coroa, recompensados com os nossos presentes. E agora voltamos para implantar o milênio aqui na Terra junto com Cristo, para reinarmos com Ele. E o galardão talvez tenha a ver com isso. Então, pastor Enéas, o senhor foi bem aqui, o senhor vai governar a Ásia, o senhor vai governar a Europa, porque nós vamos governar a Terra. O governo messiânico, o governo de paz vai reinar, e a igreja com Cristo, ela vai... Então, Cristo, certamente, ele vai dividir as nações, e esses galardões têm a ver. Por isso que fala de tronos, porque esses galardões, nós iremos governar a Terra literal aqui, a Terra que hoje Satanás está governando, nós iremos governar. De repente, você pode ser aquele que vai governar a nação brasileira. Jesus vai te colocar para governar a nação brasileira. E assim o mundo todo vai ser governado por Cristo, que é o Messias, e a sua igreja, tá bom? Então, a igreja já está recompensada. O galardão nós já recebemos. E esse galardão vai servir de governo aqui. Alguns vão ser presidente, outros vão ser governadores, outros vão ser... vai ter esse manto. Não vamos atropelar, vamos passo a passo para a gente poder entender o manto. Agora, no momento, o que nós estamos... Quem tem Apocalipse 19:8? No momento, agora, o que nós estamos vendo? Que essa segunda vinda de Cristo, né, já veio, arrebatou a igreja, agora está vindo com a igreja para implantar o milênio. Essa vinda para implantar o milênio, a igreja está recompensada. Vê aí, Apocalipse 19:8. Alguém já pegou aí? Não. Olha o que diz. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos dos santos. Apocalipse 19:8, é isso? Então, veja bem, a igreja foi recompensada. Ela já está se vestindo de linho fino, porque o linho fino está lá na parte da recompensa também. Então, é isso que se entende, que quando o Cristo voltar para implantar o milênio, junto com a igreja, que já foi no arrebatamento, aí ela já está recompensada aqui. Bora lá para a letra C, que é o nosso terceiro assunto dentro do mesmo. O galardão também está associado com aquele dia, isto é, o dia que ele vier para os seus, ou seja, com o arrebatamento da igreja. Então, esse galardão, pelas obras justas, o tribunal de Bema, é isso, é a recompensa. Então, quem andou reto com o Senhor vai ser recompensado como? A primeira recompensa vai ser o arrebatamento, vai ser subir com Jesus no arrebatamento da igreja. Por que quem foi relaxado, levou a obra relaxadamente e tudo mais, não vai subir no arrebatamento? Não vai subir no arrebatamento. Então, isso já faz parte desse galardão, dessa recompensa. Bora lá. 1 Coríntios 4:5, alguém já pegou aí, não? Portanto,
Pode ler. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Exatamente, naquele dia, ou seja, no dia do arrebatamento, nós receberemos o galardão, o primeiro presente que nós vamos receber do Tribunal Bema, o primeiro presente é o quê? É subir com Cristo para o arrebatamento. Logo após o arrebatamento, ele arma o seu tribunal e vai continuar recompensando, vai continuar dando presentes. Mas o primeiro é o arrebatamento, é você subir no arrebatamento, sendo fiel ao Senhor. É o 2 Timóteo 4:8, alguém já separou aí? Não. Se não separou, bora lá. Olha, aí tem mais aluno aí que é bom de Bíblia, hein? Todos os alunos aqui do grupo de Teologia é Bíblia pura, gente. Vem comigo. 2 Timóteo 4:8. Isso, vai para cima aí, alguém prepara aí. Eu vou ficar com Apocalipse 22:12, que está ali na tela, já é meu, não adianta pegar, não. E aí, ninguém? Pode ler aí, quem chamou? Diaconisa Leia, né? Pode ler. 2 Timóteo 4:8. Pode ler. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha aí, então a coroa já está preparada. Para quem? Para aqueles que amam a vinda do Senhor, para aqueles que foram fiéis. Esse é o tribunal Bema, que é o tribunal para dar galardão, para dar presente, para fazer esse julgamento. Por que o povo faz um monte de confusão com o Apocalipse? Gente, porque tem vários tipos de julgamento. Vai ter o julgamento da igreja, que é esse do galardão, vai ter o julgamento de Israel e das demais nações. Então, a gente tem que ir passo a passo para entender isso. E quando você vê os slides aí também, você vai ver nos slides, eles vão dando ilustração na sua mente também. Por isso que é importante participar dessa aula. E agora, esse mês, tendo a aula gravada também, lembra que a aula gravada, eu vou mandar ela no grupo de alunos. Então, mesmo você fazendo aqui, né, o online, você também pode ver lá, que vai estar disponível lá, tá bom? Bora lá, então. O Apocalipse 22:12 vai dizer o quê? Olha, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão, presente, está tudo aí. Então, vamos lá. Seja bem-vinda, diaconisa Karina. Amém, pastor. Boa noite. Boa noite. O nosso aluno mais participativo não está hoje, que é o Fernando. Ele avisou que não poderia estar na aula, mas não sinta... se ele tivesse isso, vocês iam ter que competir mais, né, gente? Que ele gosta de ler também. Vamos lá, gente. O tribunal Bema é o tribunal de Cristo, ocorrerá nas regiões celestiais. Aonde isso vai ocorrer? Nas regiões celestiais. É esse que vai ser o nível de julgamento. Tem aqui um exemplo aqui, olha, na nossa ilustração, olha, no céu, né, vai ser colocado. Lembra, esse julgamento não é para lançar alguém no inferno ou no céu. Esse julgamento é para nos dar os presentes que o Senhor tem. Alguém tem aí 1 Tessalonicenses 4:17? Pode ler. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com você. Olha só, então nós vamos encontrar ele aonde? Nos ares, é o arrebatamento da igreja. Nós vamos encontrar ele nos ares, é o primeiro galardão do tribunal Bema. Depois nós vamos para, e nos ares ele vai fazer o quê? Armar esse tribunal, e já vai começar a dar mais presentes, mais recompensa para a sua igreja. O juiz do tribunal Bema de Cristo será ele mesmo. Então a Bíblia vai dizer o quê? 2 Coríntios 5:10 tem aí, pode ler. Vou dar uma olhada como é que estamos aqui pelo nosso tempo. Meu Deus, né? Então vamos lá. Temos aí? Pode ler? Quem tem? Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Exatamente. Então, o tribunal, quem é o juiz nesse tribunal? É o próprio Cristo, tá bom? E os participantes desse tribunal de Cristo serão os próprios crentes, como vemos nos textos aí que nós lemos, né?
Então, agora nós vamos... Essa parte do Tribunal Bema, ela está bem explicada, né, gente? Não é... Olha aqui, olha, eu vou acelerar um pouquinho, porque nós vamos ter pouco tempo agora para concluir. Eu preciso entrar ali sobre as boldas para falar. Mas sobre o tribunal está bem explicativo. Depois vocês dão uma olhada que essa aula aqui eu vou mandar para vocês lá também. Vai estar gravada, eu mando para vocês lá no grupo de alunos. Vocês dão uma olhada lá dessa parte agora. Não é julgamento para condenação, estou falando isso desde o princípio da aula, então não é julgamento para condenação, tá bom? É um julgamento para galardão, para receber bênção do Senhor. Tá, aqui vai falar sobre esse, tá muito bem. Quais serão os resultados do Tribunal Bema de Cristo? Galardão recebido, galardão perdido, vai ter lá também. Agora eu quero falar um pouco, nesses 4, 5 minutos aqui, sobre as boldas do Cordeiro. As boldas do Cordeiro. Uma outra confusão que é feita também entre o que está escrito. Olha, as boldas do Cordeiro. Os que já estão comigo aí, acho que eu vou só explicar, eu não vou puxar os textos não, tá? Mas os textos você tem no seu livro, vai ter aqui na tela, você deve consultar esses textos depois. Olha só, as boldas do Cordeiro. Em muitos textos no Novo Testamento, o relacionamento entre Cristo e a igreja é revelado pelo uso da figura do noivo e da noiva. Então, veja bem, entre o noivo e a noiva, a igreja é representada pelo noivo e a noiva. Esses textos vão apontar sobre isso, tá bom? As boldas ocorrerão entre o tribunal de Cristo e a segunda vinda. Então, as boldas, ela vai funcionar como? A bolda do Cordeiro, ela vai funcionar entre o tribunal de Cristo, recebemos o nosso galardão, e a segunda vinda. Nesse período, entre meio aí, vai ser a bolda do Cordeiro, ou seja, primeira bênção que vamos receber do Tribunal Bema, vamos subir com ele no arrebatamento. Depois ele vai distribuir, né, o seu galardão vai ser governar o Brasil, você vai ser o governante do Brasil. Ah, Thalita, você vai governar a Argentina. Dê os nossos galardões, porque depois nós vamos vir para a terra aqui usar esses galardões também. Tá. Aí, depois de receber esses galardões, vamos para a festa. Vai ter as bodas, vai ter uma festa bacana para a gente. Vamos para essa festa aí. Então, entre a segunda vinda de Cristo, entre o tribunal e a segunda vinda. Então, nós não viemos ainda. Nesse período aí, nós estaremos fazendo essa festa aqui com o Senhor. Bodas ocorrerão entre o tribunal, tá bom? As bodas ocorrerão no céu, Apocalipse 19, 14, pois ocorrerá logo após o tribunal de Cristo, que se dará no céu. Olha aqui, ó, festa preparada no nosso ilustração. Então, tudo isso na sequência. Fomos arrebatados, recebemos os presentes, agora vamos para a festa. Só recompensa, gente. Só glória. Vamos para a festa para depois voltar para a terra, tá bom? Então, veja bem, ocorrerá logo, vai ser isso no céu. Agora, olha só, os participantes da boda será a igreja militante. Então, seremos a igreja que já foi com Jesus. Pois serão ressuscitados antes da tribulação. Não participarão os crentes da tribulação. Lembra que a nossa base de ensinamento aqui, nós somos pré-tribulacionista? Então, nós já fomos ressuscitados antes da grande tribulação. Estamos aqui. E nem os santos do Antigo Testamento, esses também já ressuscitaram. Esses dois grupos serão ressuscitados depois da tribulação, juntamente com a vinda de Cristo e com a igreja, que se dará após a tribulação. Então, nós vamos caminhando nessa linha de entendimento. Ficou um ponto de interrogação aí? Não, né? E nem os santos do Antigo Testamento. Olha, não participarão os crentes da tribulação. Nós não participaremos da tribulação. E nem os santos do Antigo Testamento, porque já, né, eles já estão mortos. Esses dois grupos serão ressuscitados depois da tribulação, juntamente com a vinda de Cristo e a igreja, que se dará após a tribulação. Então, vamos para frente aí. A diferença entre as bodas do Cordeiro e a ceia do casamento, ou seja, a ceia das bodas, por isso tem uma confusão, porque tem a boda do Cordeiro, que vai ser para a igreja, e depois vai ter o quê? A ceia do Cordeiro, ou a ceia das bodas. As bodas do Cordeiro se refere particularmente à igreja, e ocorre no céu, antes do retorno de Cristo como a igreja. A ceia das bodas, ou as bodas, ou do casamento,
inclui Israel e ocorre na terra após a vinda de Cristo como a igreja. Então, o que separa as coisas aqui é você entender que Deus trabalha com quantos grupos de pessoas? Deus trabalha com a igreja, que somos nós, que estamos esperando a vinda do Messias, somos a igreja. Vamos ser arrebatados, vamos para os céus. Ele trabalha com esse grupo. Mas tem outro grupo que são os judeus, que é o povo de Deus, que vai, né, herdar as promessas do Senhor, mas esse grupo não vai subir com o arrebatamento. Então, esse grupo vai estar na terra. Esse grupo vai passar pela tribulação. Com esse grupo, todos os crentes que não foram fiéis a Deus. Com esse grupo, todos os ímpios estarão aí padecendo. Então, a primeira festa no céu, a primeira festa vai acontecer no céu, que é para os que foram arrebatados com Jesus, que é a igreja. A igreja participa no céu da primeira festa. Mas a boda do Cordeiro, né, a ceia, a boda do Cordeiro, a igreja participa no céu, mas a ceia não. A ceia ele participa também, mas a ceia é na terra, porque na terra vai participar os judeus e todos aqueles que receberam a Cristo durante a grande tribulação, receberam ao Senhor, dando a sua vida com sangue derramado. Tá certo, pessoal? Esse é o entendimento. No nosso livro está explicado passo a passo como era o casamento de um judeu. Por isso Jesus faz a comparação, tá bom? E aqui nós vamos, é o último slide, nós